Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, o Governo apresenta aqui mais uma proposta de aumento de impostos e apresenta duas justificações centrais. Antes de irmos às justificações, Sr. Secretário de Estado, eu lembrava-lhe que entre estas duas justificações falta uma coisa essencial. Falta aquilo que é o visto prévio familiar para esta proposta de lei. Não sei se isto lhe diz nada, está escrito no programa do Governo e está, enfim, é sabido a proximidade que este visto prévio familiar tem da bancada do CDS. A verdade é que se quer traduzir em visto prévio familiar aquilo que é a chamada tarifa social, eu lembro-lhe que ela já existe desde há alguns meses a esta parte na eletricidade e ela se traduz numa indignidade de meia dúzia de cêntimos para cada família que tem necessidade de socorrer essa tarifa social. Espero que não seja esse o visto familiar que os senhores trazem aqui. A primeira justificação tem a ver naturalmente com o cordão umbilical que une o governo anterior do Partido Socialista ao atual governo do PS, PSD, CDS, é o memorando da Troika, é, digamos assim, um argumento estafado, recorrente, que é usado pelo governo sempre que quer regimentar o Partido Socialista. A segunda justificação tem a ver com aquilo que se passa nos outros países, de que a maioria dos países utiliza a taxa mais elevada. Sr. Secretário de Estado, eu tenho aqui 5 exemplos, os 5 que foram fornecidos. Alemanha e Holanda, taxa 19%, menos 4 pontos percentuais do que em Portugal. França, 5,5 percentuais, taxa 5,5 até 36 kVA, o que naturalmente são as famílias portuguesas. A Bélgica, 6% em muitas situações. E Reino Unido sempre 5,5%, seja qual for a situação. Mas há mais. Para que ficássemos esclarecidos, era importante que o Sr. Secretário de Estado dissesse aqui quais eram os de taxa reduzida, quais eram os de taxa média e quais eram os de taxa elevada. Mas não diz. E devo dizer-lhe que, independentemente dessa informação, a justificação pelo que se passa no nosso país, utilizada pelo Governo e, pelo Sr. Deputado Virgílio Macedo, são verdadeiramente uma espécie de buraco sem fundo. É um péssimo caminho esse, porque senão eu convocava o Sr. Secretário de Estado a responder-me a esta pergunta e com isto termino, aliás, pergunta extensiva ao Sr. Deputado Virgílio Macedo se assim quando é que o Governo vai propor que o salário médio dos portugueses passe a ser o salário médio da União Europeia? Será em outubro, será em novembro ou será já com o próximo Orçamento de Estado para 2012? Quando os senhores fizerem isso, então podemos falar de comparações. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, apesar da herança do Governo do Partido Socialista, parece ter afetado definitivamente o Governo, o Ministro das Finanças e a atual equipa do Ministério das Finanças. Tirou-lhes seguramente discernimento. Em 3 meses apenas, o Governo, o Ministro das Finanças, deu 3 conferências de imprensa, cada uma delas só serviu para anunciar mais impostos, menos despesas sociais, mais cortes nas pensões e reformas, mais cortes nos ordenados e salários. A realidade política é esta. Haja ou não haja memorando, este é o cordão umbilical que unem o governo do PS anterior com o governo do PSD-CDS. Os portugueses, em especial os trabalhadores, os reformados, os empregados, os pequenos empresários, os mais frágeis, começam agora a perceber melhor, a sofrer na carne ainda com mais intensidade, as consequências das medidas concretas que o PS, o PSD e o CDS combinaram com o Fundo Monetário Internacional e a União Europeia para tornar quase impossível a vida em Portugal. Tem razão, no entanto, o PSD e o CDS num aspecto. Tem razão, ambos, PSD e CDS, para estar preocupados com a indignação popular. É que o grau de injustiça, de insuportável esforço fiscal sobre os mais fracos, o grau de destruição do tecido social são tão elevados que as portuguesas e os portugueses, os trabalhadores, vão seguramente sair à rua.
cada vez mais indignados, cada vez mais revoltados contra as medidas concretas que a Troika nos impôs e contra tudo aquilo que o governo PSD-CDS tenha preparado para continuar a infernizar a vida aos portugueses. Ontem foi a sobretaxa extraordinária sobre o IRS. Hoje é o aumento de IVA sobre a energia elétrica e o gás. Ontem foi o desvio de 50%, para não dizer outra palavra mais feia, 50% sobre o subsídio de Natal. Agora é o aumento em 17% da fatura de luz e do gás das famílias a partir do próximo dia 1 de outubro, depois de um aumento de 5% em janeiro passado. Os senhores do PS esqueceram-se desta. Podiam ter aumentado só para o ano, é verdade, fizeram-no do imediato. Podiam ter passado da taxa reduzida para a taxa média, fizeram-no para a taxa máxima, também é verdade. É verdade, podiam ter feito isto e teriam o apoio, vejam lá, esfuziante do Partido Socialista, que correria atrás do Governo a apoiar este aumento de impostos sobre os portugueses. Nós, pela nossa parte, continuaríamos a opor-nos a esse outro aumento. Podia o Governo ter esperado até que na fatura de eletricidade deixasse aparecer taxas de compensação de preços de energias renováveis e outras sobrecargas que nada têm a ver com o consumo real da energia elétrica dos portugueses. Podiam até ter cumprido o próprio programa do Governo, propondo que esta medida fosse sujeita ao famoso visto prévio familiar e impedindo que a chamada tarifa social não continue a traduzir-se numa compensação, eu diria antes, numa ofensa aos portugueses mais débeis de uma meia dúzia de cêntimos na fatura mensal da eletricidade. Podiam ter feito tudo isto, mas nada, vou terminar, Sr. Presidente, mas nada poderia modificar a natureza profundamente injusta, discriminatória, gravemente atentatória do poder de compra e da qualidade de vida de quem trabalha, que caracteriza mais esta proposta de aumentos de impostos indiretos que penalizam, sobretudo, trabalhadores e as famílias dos que menos têm e menos podem em Portugal. Disse.